Meio-dia Catarina. Oferecimento Unifique. A tecnologia nos conecta. Olá, boa tarde para você. O assunto coronavírus ainda traz muitas dúvidas para a população. Portanto, hoje nós vamos te ajudar a entender melhor as principais questões relacionadas a contágio e também tratamento da doença, além de esclarecer quais são os direitos do consumidor em relação a cancelamento de viagens. E mais, as empresas são obrigadas a abonar a falta de funcionários que estão com suspeita da doença. Saiba ainda as mudanças na rotina do Estado em decorrência do coronavírus e o que vai mudar ainda esta semana. Está no ar o seu Meio-dia Catarina. Operação da Polícia Militar prende suspeitos de praticar assaltos em Santa Catarina. Um micro-ônibus de turismo caiu em uma ribanceira de aproximadamente 40 metros de altura, em Corupá. Vamos ao giro de notícias. Um micro-ônibus de turismo caiu em uma ribanceira de aproximadamente 40 metros de altura neste domingo, na BR-282, em Corupá. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, pelo menos 15 pessoas precisaram ser encaminhadas para unidades de saúde da região. Não houve registro de mortes no local. Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar realizou na manhã deste domingo uma operação no Vale do Itajaí contra um grupo suspeito de praticar assaltos em Santa Catarina e no Paraná. De acordo com a Polícia Militar, um homem foi morto e outros 3 foram presos. 4 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Blumenau, Gaspar e Indaial. Os alvos dos assaltantes seriam bancos e ônibus de excursão de comerciantes que viajavam a São Paulo para revender mercadorias nos estados catarinenses e paranaense. Foram apreendidos 6 fuzis, coletes balísticos, explosivos, pistolas, revólver, dinheiro e munições de calibre .50. Pelo menos 7 cidades de Santa Catarina realizaram protestos neste domingo em apoio ao governo de Jair Bolsonaro. Em Florianópolis, os manifestantes começaram a se reunir logo no início da tarde, na Avenida Beira-Mar Norte. De acordo com a Polícia Militar, a manifestação reuniu cerca de 8.000 pessoas. A Osterfest, maior festa de Páscoa do Brasil em Pomerode, foi suspensa por conta do coronavírus. A partir de hoje, oficinas, atrações culturais e competições típicas estão canceladas. Santa Catarina já tem 6 casos confirmados de coronavírus e 102 casos suspeitos. Justamente para evitar que a doença atinja mais pessoas, vários eventos estão sendo cancelados e a rotina em vários setores está mudando. Veja só. Quem voltar a Santa Catarina após ter visitado o local onde há circulação do vírus deve se isolar em casa por 7 dias, independente de estar com quadro de sintomas. Aeroportos, rodoviárias, transporte público e até comércio seguem funcionando normalmente em Santa Catarina. Na rede estadual de ensino, as aulas estão mantidas em todo o estado, com exceção do município de Rancho Queimado, onde foram confirmados 2 casos. Já a rede municipal em Florianópolis mantém as aulas, assim como na maioria das cidades catarinenses. Nas universidades, as aulas e atividades acadêmicas presenciais foram canceladas na Universidade Federal de Santa Catarina, assim como nos 22 campos do Instituto Federal de Santa Catarina. Em Balneário Camboriú, a Prefeitura suspendeu todos os eventos públicos e atividades esportivas. O governo do estado ainda orienta que idosos e pessoas com doenças crônicas evitem ir a eventos fechados. Só devem ser transferidos para unidades de pronto atendimento ou hospitais pacientes em estado grave. A repórter Ana Cristina Machado esteve na UFSC nesta manhã, onde as aulas já foram canceladas e, por causa das novas determinações, outros serviços serão suspensos a partir de amanhã. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Karen. Boa tarde para todos que estão acompanhando o Meio-dia Catarina. Nessa segunda-feira, um momento bastante preocupante, né? As pessoas estão realmente muito preocupadas com o coronavírus, o Covid-19, que vem realmente crescendo o número de casos suspeitos e crescendo também o número de casos confirmados aqui no estado. E para isso, algumas medidas precisam sim ser tomadas por parte das autoridades. Na semana passada, a Prefeitura de Florianópolis fez um anúncio, né, com algumas medidas que devem valer a partir de hoje, segunda-feira, que é o cancelamento de atividades que vão acontecer ao ar livre com mais de 250 pessoas e em locais fechados com mais de 100 pessoas. Logo em seguida esse anúncio da Prefeitura, a Universidade Federal de Santa
Catarina também fez um anúncio falando que seria canceladas as formaturas previstas para acontecer aqui na universidade, né, nesse começo de ano, e também as atividades do Núcleo de Estudos da Terceira Idade, o NET, que funciona aqui na UFSC também. Além disso, eles colocaram outras medidas importantes também relacionadas a viagens dos funcionários, a viagens de estudantes, também nessa medida na semana passada. Ontem, no domingo, a universidade fez um outro anúncio, falando que a partir de hoje as atividades presenciais também estariam canceladas, ou seja, as aulas não estão acontecendo aqui na Universidade Federal de Santa Catarina a partir de hoje e por tempo indeterminado. Além disso, as atividades no restaurante universitário também estarão suspensas a partir de amanhã, terça-feira, e as atividades na biblioteca universitária também estarão suspensas a partir de amanhã. É uma medida de precaução, mesmo tendo em vista que todos os campos da UFSC reúnem mais de 41 mil estudantes. Então é uma medida para evitar a aglomeração, evitar o contágio. E lembrando também, né, Karen, que a gente vive numa época aí que está realmente complicada a situação, vamos relembrar os itens de higiene, que é muito importante. Lavar muito bem as mãos, não esquecer de utilizar álcool gel, né, se estiver ali à disposição. Quando for tossir, espirrar, utilizar o bracinho do lado, não utilizar a mão, e evitar também cumprimentar as pessoas com beijos e abraços, né? Existem pessoas muito afetuosas que gostam disso, mas não é o momento adequado, por precaução mesmo e cuidados com a nossa saúde. Com você, Karen. Obrigada, Ana. A UDESC decidiu manter as aulas e demais movimentações em todas as unidades do estado. Apesar da não suspensão das aulas, nesta segunda-feira, a administração central da universidade vai participar de uma reunião com a Defesa Civil para avaliar a evolução de casos do novo coronavírus no estado. Conforme a instituição, nesta reunião poderá ser definida uma nova posição sobre as atividades na UDESC. Agora, no caso das pessoas que tiveram aulas canceladas, automaticamente, claro, as faltas são abonadas. E já para aquelas pessoas que as escolas estão mantendo as aulas e os alunos acabarem faltando aula por causa de sintomas do coronavírus, não confirmado ainda, mas alguns sintomas. Precisa levar um atestado médico, essas aulas também serão, essas faltas serão abonadas? E no caso de funcionários com sintomas, como fica? A gente vai saber a partir de agora com o advogado Maicon Raulino. Tudo bem, Maicon? Boa tarde para você, bem-vindo. Obrigado, Karen. Sim, tudo bem. Então, vamos lá. Há uma legislação federal que prevê o quê? Isolamento, quarentena, além de outras disposições. O isolamento dura por 14 dias. Ele pode ser determinado por uma autoridade médica, não necessariamente o seu médico, né? Por exemplo, se um funcionário diz, olha, Karen talvez tenha algum sintoma. Então, para a prefeitura tem até um telefone, né? Essa autoridade médica da prefeitura pode determinar que você já fique isolado ou se afaste do trabalho para fazer os exames, né? Que isso é tudo compulsório, tá? Então, você não pode se recusar a fazer o exame, né? Daí, naturalmente, o que vai acontecer? Durante esses 14 dias, se você ficar afastado efetivamente ou faltar alguns dias para fazer os exames, vai abonar a falta. A lei traz essa previsão expressa, já que nós estamos num período de emergência, tá? Vai ser abonado. Se, eventualmente, você for ficar mais do que 14 dias, vai valer a regra do INSS. Os primeiros 14 dias, a empresa vai arcar com esse custo do funcionário e depois você vai para a Previdência. Tá? Outra coisa que a legislação traz também é que todos os exames, enfim, até o medicamento que você precise tomar são garantidos por gratuidade, porque nós temos o Sistema Único de Saúde. E no caso das aulas, né, as crianças, às vezes o pai não consegue levar, então você vai pegar esse atestado médico. A lei não traz a expressa garantia do abono da falta, tá? Mas você vai apresentar e vai pedir para justificar. Porque nós entendemos que é possível estender isso, especialmente se a criança, né, é sua dependente, também não pode sair. Então, essas questões do contato, tudo vai ser sempre abonado, tá? Outras situações que a lei trouxe também, né, rapidamente, assim, se você tem um comércio privado, uma farmácia inventa alguma coisa, o poder público municipal pode, inclusive, pegar produtos seus, se precisar para o tratamento, e você vai ter o direito de se indenizar posteriormente, né? Não é um confisco por e simples, chegar lá, invadir, arrombar, né? Uhum. Eles vão retirar... Até porque vai ser indenizado depois. Vai ser indenizado depois, você tem que ter a nota fiscal garantida desses produtos, né? E também tem uma outra situação, que acho que até vai ser discutida posterior, é o aumento abusivo de preços também. Uhum. Tá? Isso pode caracterizar crime contra a economia popular. Então, se você está vendendo X produto a R$1 e agora, no meio dessa emergência, aumenta para R$15, R$20, você pode ser denunciado, o PROCON pode lhe autuar, inclusive pode até fechar o estabelecimento, né? Acho que o Tiago explica depois melhor. Então, tem que cuidar, porque nós estamos num momento de crise, né? Uhum. Então, é bem agressivo isso.
Principalmente o exame compulsório, porque a Constituição diz que eu não preciso me obedecer a nenhuma autoridade sem ordem judicial. Mas nesse caso dos exames, se for obrigatório, você vai ter que fazer. E se não quiser, a polícia pode até lhe levar junto. Então tem que fazer. Agora a ordem é se prevenir, não adianta. É só assim para conseguir conter o surto, né? Obrigada aqui. E não podia pegar na mão, né? Esqueci, ó. É se prevenir, pega na mão. A gente lavou a mão. Passou o álcool gel, né? Eu lavei antes de entrar aqui no ar. Obrigada, querido. Até mais. Olha, as dúvidas ainda são muitas quando o assunto é coronavírus, então nós fomos com a nossa equipe para as ruas para ouvir a população e entender melhor quais são os questionamentos. Levamos esses questionamentos até um especialista no assunto. Quais são os sintomas do coronavírus? Febre sempre quase costuma aparecer, a não ser em pessoas que tenham imunodeficiências. Tosse, coriza, congestão nasal e pode até levar a quadros de comprometimento pulmonar, aí a pessoa vai ficar com falta de ar, dificuldade para respirar, batimento de asa no nariz. Tem vacina para o coronavírus? Não tem vacina, a gente não sabe se terá, mas tem vacina, por exemplo, para a influenza, que dá um quadro semelhante ao coronavírus. Então vai começar a campanha agora no final de março, início de abril e maio. As pessoas devem se vacinar para a influenza. Como é transmitido o coronavírus? Por gotícula, a pessoa tosse e também esse vírus fica nas secreções. Então, as pessoas têm que ter cuidado com as secreções que possam estar na mão das pessoas, nos ambientes. Se eu tiver o sintoma do coronavírus, o que eu devo fazer? Se os sintomas forem leves, tipo resfriado, está com um pouco de febre, coriza e tudo, você pode procurar uma unidade de saúde, tipo um posto de saúde, atenção primária, um ambulatório. Se os sintomas forem mais graves, com falta de ar, você deve procurar uma unidade de pronto atendimento ou um hospital. O isolamento também é uma boa medida para se evitar a contaminação de outras pessoas? Certamente, né? As pessoas que estiverem resfriadas, elas devem permanecer em casa, né? Procurar a orientação adequada sobre se é esse tipo de vírus, ou é um outro diagnóstico qualquer. E esse vírus, como é transmitido por gotícula e por contato com secreção, a pessoa ficando em casa e tomando cuidado de não transmitir para outras pessoas, principalmente idosos em casa, vai diminuir a disseminação do vírus na cidade e na comunidade. Muito bem, depois do intervalo você vai conhecer o atendimento de saúde em Florianópolis, que vai fazer uma avaliação do paciente antes mesmo dele sair de casa. E mais, vou conversar com o diretor do PROCON estadual, o Thiago Silva, para saber quais são os direitos dos consumidores quando o assunto é cancelamento de passagens. Volto daqui a pouquinho, até já!